Olá, vamos assistir agora o trabalho Entrevista com o Pesquisador dos alunos Beatriz Pinto-Lopa, Maria Luísa Tenório Bucol e Pedro Henrique Gama. No nosso trabalho, escolhemos entrevistar o pesquisador João Marcos Delou. Ele é pós-doutorando e professor no Instituto de Pesquisa e Ensino, doutor em Química Biológica pela UFRJ, com experiência em Bioquímica, Fisiologia e Biologia Celular, e tem como foco de pesquisa células tronco-tumorais, resistência a quimioterápicos e transportadores ABC em câncer. Vamos agora para a primeira pergunta. O senhor tem uma carreira sólida pesquisando mecanismos de resistência e morte celular em tumores. O que o motivou a escolher o câncer como foco principal das suas pesquisas? É um prazer falar para a biomedicina, né? Eu sou biomédico de 2005, né? Entrei em 2001. E quando eu entrei para a biomedicina, eu não tinha um foco exatamente, não tinha uma escolha direta, não tinha a intenção de começar ou de pesquisar câncer. Então, o câncer, na verdade, nunca foi uma escolha direta para a minha trajetória. Durante a faculdade, eu vivi um período de muitas experiências, né? O curso de biomedicina tem vários estágios, o rotatório, o IC, supervisionado. Então, ao longo dessas múltiplas experiências, eu entrei em contato com várias áreas e, de um certo modo, eu até evitava o câncer. Então, era um tema confuso para mim em relação ao caminho. Eu tenho casos de câncer na família, então, por muito tempo, foi um tema que eu evitava. E justamente eu acho que por não estar bem resolvido emocionalmente com ele. E aí, ao longo desses estágios, eu fui percebendo que eu queria trabalhar com algo biomédico, né? Eu já sabia que eu queria contribuir com algo que envolvesse a saúde e a vida das pessoas, mas sem estar necessariamente no contato direto com os pacientes, que é algo que não combina com o meu perfil. E biologia também não, porque eu não tinha interesse em zoo, em botânica. Então, a pesquisa biomédica era o meio termo perfeito. É aplicável, é humana, está dentro de um ambiente técnico, analítico do laboratório. Eu me sentia bem, né, com o laboratório. E aí eu tive a oportunidade de entrar num laboratório que estudava resistência à quimioterapia. E aí foi quando alguma coisa mudou ao longo desses estágios. Eu comecei a perceber que, diferente dos estágios anteriores que eu estava, eu já não precisava mais que a minha orientadora, que os colegas do laboratório ficassem me indicando artigos para ler. Eu comecei a buscar os artigos por conta própria e eu lia compulsivamente sobre os mecanismos de resistência. E era um tema que me interessava. E aí a chave virou quando eu fiz uma viagem para São Paulo. Eu estava num congresso de neurociência e aí eu me peguei no café da manhã do hotel lendo artigo de quimioterapia em vez de estar envolvido com o material da palestra que eu ia assistir depois. E aí eu fui para a palestra e eu estava lendo sobre material de oncologia. E aí naquele dia era uma coisa, e é uma coisa emocional, assim. Então, é engraçado porque é um café da manhã que eu lembro de estar tomando ovo maltine, por exemplo, no café da manhã, sabe? Eu lembro que eu comi por causa do artigo de quimioterapia que eu estava lendo. Então, a coisa impactou nisso. É um campo que, ao mesmo tempo que causava medo e envolvia perdas da minha família, é um lado que eu posso contribuir cientificamente e eu acho que é uma forma de reparação pessoal, familiar, que me mantém motivado e que me faz continuar trabalhando, porque eu vejo o impacto que o câncer tem nas famílias e nas pessoas. No Instituto Dora, há uma clara ênfase em pesquisa translacional. Como é feita essa ponte entre o laboratório e a prática clínica nos projetos que o senhor participa? O Instituto como um todo, ele tem essa preocupação de montar uma infraestrutura translacional, né? É uma rede privada, é um instituto sem fins lucrativos, tem uma ponte clara com a Rede Dor, que é a sua financiadora. Então, os hospitais da Rede Dor estão disponíveis. O Instituto sabe do seu potencial, se preocupa com esse potencial e busca pesquisa de qualidade. E com isso eles buscam pessoas, porque a pesquisa é formada por pessoas e por equipes, né? Então, a tua pergunta foi direcionada, porque fala da minha pesquisa. E a minha pesquisa internamente, ela não é
exatamente uma pesquisa translacional. Então, no meu caso, não houve essa integração direta do leito à bancada, da bancada de volta ao leito, como ocorre em alguns outros grupos mais clínicos do Instituto. Apesar disso, o Instituto tem essa vocação muito clara, com essa ponte translacional, a infraestrutura muito favorável, né? E o desafio principal, a meu ver, acho que está justamente em transformar essa infraestrutura numa prática cotidiana. Em seu artigo com o título The Complex Link Between Apoptosis and Autophagy, a Promising New Role for RB, o senhor discute a ligação entre apoptose e autofagia mediada pelo gene RB. Por que entender essa relação é tão importante para o desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer? Bom, a proteína retinoblastoma 1, ou RB1, né, tem um lugar histórico na biologia do câncer. Ela foi o primeiro supressor tumoral descrito, primeiro exemplo de uma proteína de ciclo celular com impacto direto sobre desenvolvimento tumoral, primeira causa genética identificada para um tumor humano. Apesar disso, a gente ainda compreende muito pouco a real complexidade da sua regulação. Essa plasticidade da RB1 faz ela um verdadeiro hub de sinalização, né? Ela concentra, integra, modula rotas críticas de decisão celular, especialmente essa escolha da apoptose e da autofagia. Então, nosso trabalho explorou esse ponto, como é que o RB pode funcionar como modulador central dessa bifurcação, definir se a célula tumoral, diante de um estresse terapêutico, né, vai morrer ou se adaptar metabolicamente. O desafio, porém, é técnico. A gente não tem ainda disponíveis ensaios repórteres confiáveis que capturem ali no tempo real, no paciente, na amostra, as múltiplas formas ativas e inativas de RB em contextos celulares diversos. Detectar, correlacionar as alterações pós-traducionais dessa proteína com respostas funcionais é uma limitação metodológica importante. E superar esse gargalo é uma das questões chaves para o avanço personalizado da medicina, da pesquisa biomédica desse campo. Estudar a proteína retinoblastoma 1 e a sua via de sinalização é compreender um ponto de convergência entre o controle do ciclo celular, a morte e a resistência e sobrevivência tumoral. E dominando essa integração, talvez a gente consiga ter aí um caminho melhor de estratégias terapêuticas mais inteligentes e personalizadas. Desde a publicação de seu estudo Highlighting Resistance Mechanism Pathways for Combination Therapy, em 2019, diversas tecnologias transformaram a forma de estudar resistência a terapias combinadas. Considerando essa evolução até 2025, quais tecnologias emergentes o senhor considera mais promissoras para acelerar a identificação e o entendimento dos mecanismos de resistência em terapias antitumorais combinadas? Desde a publicação do artigo, né, então, de 2019 para cá, o campo passou por uma transformação profunda, né? Então, antes a gente tinha resistência terapêutica estudada por ensaios de proliferação, expressão gênica. Hoje a gente tem um ecossistema tecnológico muito mais integrado, né? Que vai desde a modelagem molecular até a análise de dados clínicos em larga escala. Bioquimicamente, estruturalmente, o avanço é extraordinário, né? Porque a modelagem de dinâmica molecular, os ensaios de desenvolvimento de fármacos com docking, proteína-fármaco, se tornaram ferramentas, né, fundamentais para prever as interações e testar virtualmente a estabilidade dos complexos, muito antes que a gente sintetizasse os compostos e levasse para a clínica. Esse refinamento do desenvolvimento de fármacos traz abordagens que foram muito impulsionadas com resolução estrutural cada vez mais poderosas. Então, antes a gente baseava na difração de raio-x, na ressonância magnética nuclear, evoluiu para criomicroscopia eletrônica combinada com a espectroscopia, né, a criofratura, e agora a gente tem o avanço aí da inteligência artificial voltada para a simulação de fármacos e simulação de estruturas moleculares. Surgem tecnologias, então, promissoras, biópsias líquidas, que prometem detecção de DNA tumoral, de RNA tumoral, de proteínas circulantes, que permitem um diagnóstico precoce, monitoramento dinâmico, desenvolvimento de CAR-T das células de terapêutica celular, né, do desenvolvimento de linfócitos
tumores específicos, vacinas tumorais baseadas nos receptores de linfócitos T. Então, tem saltos muito expressivos da integração entre essa biologia experimental e que podem ser muito beneficiados com a inteligência artificial. Então, eu vejo o desenvolvimento da inteligência artificial e do uso de modelos multivariados, aprendizado de máquina, estatísticas, desenvolvimento de algoritmos para identificação da relevância dos dados, né? Porque a gente vai integrar abordagens ômicas, sequenciamento, imagem, modelagem molecular, em ferramentas que a gente vai ter uma grande sopa de informações, big data, dados enormes, mas muito difíceis de tornar isso uma abordagem individual e que é cara. Então, acho que a revolução tecnológica vem da popularização do conhecimento e do uso do aprendizado da inteligência artificial, da popularização dessa tecnologia para que a gente possa revolucionar a tecnologia e tornar acessível à saúde pública os avanços que hoje ainda são para poucos e caríssimos. Então, a gente depende aí de uma dinâmica de infraestrutura para que o conhecimento que a gente já sabe que é personalizado, caro, para poucos, se torne popular. Eu acho que a inteligência artificial pode ser bastante aproveitada pelas instituições públicas e popularizar esse conhecimento.